Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast NS, Entre Sonhos e Negócios. Eu sou Malu Sabino, professora de Oratória e Comunicação. Estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio. Eu só tenho uma coisa a dizer. O episódio de hoje está Prime. Entendedores entenderão. Eu sou Claudilene Silva, esteticista. E o episódio de hoje está tão Prime que está repleto de fé, propósito e feminilidade, vivida com graça. Nossa convidada é uma mulher de sorriso leve, alma missionária e um coração completamente entregue a Deus. Sou Jennifer Rangel, é um prazer estar aqui novamente em mais um episódio. E ela nasceu em Acari, no Rio Grande do Norte, mas mora em Natal. E desde cedo aprendeu a enxergar a beleza e sentido em tudo que faz. Ela é advogada, empreendedora e, acima de tudo, uma filha de Maria. Ela vive com intensidade cada papel que Deus lhe confiou, seja como profissional, amiga ou mulher de oração. Aos 38 anos, carrega uma alegria contagiante e um olhar cheio de esperança, que refletem a frase que tanto a define: a santidade apressa o que Deus quer para a minha vida. Ela é vocacionada da comunidade Canção Nova, está em seu último ano de caminhada e, em breve, viverá o Pertença, o último encontro antes de ingressar oficialmente na comunidade. Uma jornada de entrega e muito discernimento, guiado pela graça de Deus e pela intercessão de Maria. E é com imensa alegria que hoje recebemos aqui, no NS Entre Sonhos e Negócios, Ladiane Costa. Seja muito bem-vinda. Ela já está emocionada. É uma alegria ter você aqui conosco nesse encontro de muita fé, propósito e inspiração. Ai, nos primeiros minutos eu já quero chorar. Nos primeiros minutos do primeiro tempo. Fique à vontade. Nos primeiros minutos do primeiro tempo eu já quero chorar. Como é que pode? Minha conterrânea, meu Deus do céu, seja bem-vinda. Obrigada, Ladi. eu que agradeço esse convite. Se eu estou aqui hoje, com certeza é pela providência divina. E com certeza a providência divina me quis aqui, neste dia de hoje, com vocês, anunciando principalmente a palavra de Deus, né? De acordo com a nossa vida. Ai, Ladijane, eu já quero começar perguntando. Quem é Ladijane Costa? Maria Ladijane. Maria Ladiane, eu sou Ladiane Costa, como a Jennifer já falou. Eu nasci em Acari, que é uma cidade, a cidade mais limpa do Brasil. Fica lá no interior do Rio Grande do Norte. E atualmente eu moro em Natal. Sou advogada por formação, mas eu costumo dizer que quando as pessoas perguntam quem eu sou, sempre eu gosto de dizer o que eu sou, e não o que, ou títulos, alguma formação. E aí eu descobri um dia desse, porque a minha psicóloga, quando eu fui fazer o primeiro dia de terapia, ela fez: Ladiane, quem é você? Eu disse: mulher, deixa eu responder depois. Aí eu fui construindo minha própria resposta. Aí depois eu mandei para ela, alguns dias depois. Eu já sei o que eu sou. Aí mandei para ela: eu sou uma pessoa em desconstrução. Ó, que profundo. Eu sou uma pessoa em desconstrução para que, buscando discernir a vontade de Deus na minha vida e, sobretudo, também buscando as virtudes de Maria para viver aqui nesse mundo. Imitar Maria. É tempo de imitar Maria. Maria. Então, foi assim, eu mandei para ela, mas aí, com o tempo, eu vou mandando mais. Vou crescendo meu textinho e vou mandando para ela, para minha psicóloga. Vai evoluir. Na terapia. Ladijane. E Ladi, o que mais te define hoje? A advogada, a empreendedora, a vocacionada Canção Nova? Então, advogada não, que eu estou no meu ano sabático da advocacia. Porque eu entendi que eu queria agora advogar também com uma missão, com um propósito. E aí Deus já fala ao meu coração em que área eu devo atuar, assim, nos próximos, que já são cenas dos próximos capítulos. E empreender hoje é minha atual missão, empreender. Graças ao meu trabalho, eu consigo me conectar, eu consigo evangelizar, justamente porque a gente vive também o trabalho santificado. Mas eu posso dizer hoje que o meu primeiro lugar é ser vocacionada, porque tudo parte da minha vocação. Então, depois que eu descobri o meu chamado e a minha vocação, então é o primeiro lugar. E é a partir daí que tudo flui. É a partir da minha vocação que flui meu trabalho, é a partir da vocação que
que flui tudo que Deus quer para mim. Então, quanto mais, eu sempre digo, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais os projetos dele para nossa vida são revelados. É verdade. Não é? Jane, como é que você começou, então, a empreender, a criar os seus próprios negócios? Como começou a sua trajetória profissional? Então, é uma longa história, né? Mas eu vou tentar resumir. Como eu falei, eu sou do Rio Grande do Norte e logo aos meus 23 anos já comecei a advogar. E aí eu comecei, antes mesmo de ter a OAB, eu já fui montando um escritório de advocacia. Peguei uma cadeira emprestada, uma mesa emprestada, e aí antes eu disse, eu não vou advogar agora que eu não tenho OAB, mas eu vou fazer consultoria para as lojas da minha cidade. Então, eu já comecei a fazer consultoria. Quando eu passei no OAB, mais ou menos 6 meses depois, eu já tinha o meu cantinho alugado lá perto da minha casa, e aí foi quando começou a minha trajetória. Porém, depois que eu já tinha advogado, né, durante mais ou menos uns 5 anos, eu disse, eu quero viver uma nova experiência. E aí eu fui apenas com a mala de mão para o estado do Rio Grande do Sul. Eu saí do Rio Grande do Norte, troquei do norte o ao RS sul e fui para o RS, do RN Você para o quer gostar RS. de andar só com a mala de mão? Uau. Meu Deus Exatamente, do céu. foi isso aí. Eu quero sempre uma mala de mão. E eu já até vi uma postagem sobre isso, que é melhor trocar as coisas luxuosas por uma mala. De você, às vezes, não optar por algo de experiência para sua vida e do que você ter as coisas que muitas vezes não vai levar Não a as coisas nada. materiais, né? E Exatamente. sim as experiências, né? E as Tudo que você experiências. vive, né? E eu digo que a minha vida é totalmente diferente depois que eu dei esse passo de ir para o RN e para o Rio Grande do Sul só com uma mala de mão. Uma mala de mão. Uma Ou seja, mala de toda a mão. sua vida, sua experiência, Isso. sua carreira, você Eu colocou fui dentro pra de lá uma só mala. com essa mala de mão. E aí eu fui com como é que eu posso dizer? Eu disse, eu vou fazer 2 concursos. Mas aí a ideia não era passar no concurso, era só ir e ver o que Deus tinha pra mim. E foi lá que eu conheci esse projeto que eu empreendo hoje, que é o aplicativo Prime Gourmet. Então eu fui pra lá, pro Rio Grande do Sul, por causa desse aplicativo. Então, lá é que eu conheci o aplicativo. Mas, assim, eu fiquei um pouco receosa no início, porque as pessoas diziam, você vai abandonar a sua profissão, você aqui já tem um nome consolidado aqui no Rio Grande no Rio Grande do Norte, como é que você vai deixar tudo e ir embora? Só que tem uma frase que eu acredito que é do Padre Jonas, que diz assim, Deus te dá, você tem que seguir os passos e Deus te dá o chão. E aí foi isso, eu fui. Mas aí eu fiquei meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu tô indo, realmente tô deixando muita coisa para trás, mas eu quero viver tudo isso. E aí Deus falava comigo, eu disse, já sei. Eu não vou ouvir a opinião de ninguém, eu vou ouvir a opinião de Deus. E aí foi quando eu participei de um retiro de carnaval, e aí Deus falava lá, fortemente, ele me dava a palavra esperança, e ele dizia que ele ia me apresentar projetos grandiosos e que eu tivesse coragem para ir. E aí eu tive a coragem de ir, né? Só pensava e que eu fosse viver da providência divina, que ele me dá de beber, de comer e de vestir. E aí eu segui para o Rio Grande do Sul. E graças a Deus lá deu tudo certo. Que ano que foi isso? Foi em 2017. E aí foi quando começou a minha trajetória profissional com o empreendedorismo, onde eu aprendi, de fato, a empreender, porque a gente é da advocacia, então é totalmente diferente, né? A gente gerir um negócio. Um negócio, Como eu estava conversando com Jennifer, que ela é da área da administração, para você gerir algo, você tem que ter. E aí eu aprendi tudo com a vida e com a coragem de ir e começar, de fato, do zero, o empreendimento. E eu comecei do zero. Hoje estou trabalhando com ele, nessa área. Pretendo também voltar para a advocacia nesse novo projeto de missão, porque, graças a Deus, a gente, sabendo gerir o tempo, a gente também consegue gerir as nossas atividades. Lari e Jane, para quem está nos assistindo agora, explica um pouco sobre o que é o Prime Gourmet, o que é esse aplicativo, como ele funciona. Então, esse é um aplicativo Prime Gourmet, que ele é um clube de vantagens, onde a gente seleciona os melhores estabelecimentos da região. No caso, hoje, eu sou franqueada do Ceará,
do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, a gente faz essa seleção dos melhores estabelecimentos, a gente coloca no aplicativo, eu faço as parcerias com essas empresas, e aí a gente atinge um público que é turista, um público que é da própria cidade, que vai ver essas experiências por meio do aplicativo. Então, a partir do momento que a pessoa tem o aplicativo, ela vai poder ir em vários locais e sempre ela vai poder comprar algo e ganhar outro. E assim ela vai poder viver experiências que de repente elas não viveriam, porque o aplicativo também é um guia gastronômico, turístico e hoteleiro. Então, eles acabam conhecendo locais novos, se permitindo conhecer locais novos, porque muitas vezes a gente quer ir no mesmo restaurante, pede o mesmo prato, e esse aplicativo faz a pessoa também sair da zona de conforto nesse sentido. E ainda acaba economizando. Você vai, viaja para esses locais, e aí, como sempre você compra um e ganha outro, você acaba economizando também nas regiões que vai. Então, hoje, existem quase todas as regiões do país, do Brasil, e esse ano vai ser lançado agora na Flórida e no Chile. E estamos precisando de um desse Aqui na porque eu França. sou mais ou menos isso aí que você falou. Tipo, eu entrei, gostei, eu quero ir sempre lá. Não quero trocar, porque Pois eu gostei, né? O medo de errar é muito, mas gostei disso aí. É uma bela opção de vir pra cá, pra França. Né? E eu recebo muitos feedbacks das pessoas dizendo isso. Eu conheci esse local maravilhoso por causa do Prime. Se não fosse o Prime, eu nunca teria ido lá. Então, o conceito do aplicativo é esse. É promover experiências para os nossos clientes. E promove a fidelidade, né? Porque Isso. automaticamente ele acaba querendo viver outras experiências através do aplicativo. Isso. Né? Gosta de um estabelecimento, de um hotel, né? De um restaurante. E automaticamente, quando ele precisar viajar, o primeiro local que ele vai olhar é lá, né? Para Isso. poder identificar onde que ele vai frequentar. Exatamente, e tudo é mais, bem né? assim que funciona. Jane, e diante dessa trajetória que você já falou pra gente até aqui, em algum momento você teve medo de deixar esse porto seguro pra seguir o que Deus inspirava no seu coração? A gente fica um pouco de medo, principalmente se a gente ficar ouvindo aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes eles querem o nosso bem, é pro nosso bem. Por exemplo, no meu caso, você vai fazer isso, olha aí, você vai perder as oportunidades. E outra coisa é quando você escuta uma voz, né, que é a voz de Deus. E aí você se sente segura. Dá medo, sim, porque é algo novo. Mas a gente sempre tem que ouvir a voz de Deus. E aí a voz de Deus é o que me faz sempre ir além. Porque eu sei que caminhando e ouvindo aquela voz de Deus, a gente caminha seguro. E na época, até ele me mostrava, o próprio Deus, o Salmo 16, eu acho que ou era o 16 ou 17, que dizia assim, para não ouvir o conselho dos homens, que na estrada dele estava segura. E aí eu só fui. Com a malinha na com a mão, mala Com de minha mão, mala na mão só e foi. fui. Passei ainda Atravessou o Brasil. eu ainda passei 1 ano e 8 meses lá. 1 ano e 8 1 meses. ano e 7 meses, foi 1 ano e 8 meses. E aí, é justamente isso. E depois que eu fui para lá, para mim, né, graças a Deus, é como se não existisse distância. Não existe distância entre o RN e o RS, não existe distância para canto nenhum. O mundo é pequeno, né? Hoje em dia, querendo ou não, né? A gente tá muito interligado, né? Sim, com certeza. O mundo é tão pequeno que pessoas, às vezes, que mora perto da gente, lá no Brasil, a gente vem conhecer aqui, né? Vem conhecer que aconteceu comigo. Aconteceu comigo também. Várias pessoas que eu conheci aqui, que moravam praticamente no mesmo bairro que eu. E a gente conheceu aqui. Frequentava no meu caso, pequeno. frequentava a mesma paróquia. Nos conhecemos aqui na Capelania Brasileira de Paris. Diga aí. Exato. Jane, e o que é que motiva o seu trabalho hoje? O que me motiva o meu trabalho é a força de vontade para crescer, para conquistar, para oferecer, por exemplo, para minha família, porque a gente é de família bem humilde, de oferecer uma qualidade de vida para meus pais, para meus irmãos, para também quem está próximo de mim, entendeu? E ter esse trabalho também como missão, né? Porque o nosso trabalho, ele também é uma missão, onde a gente se conecta com as pessoas, onde essas pessoas podem levar um pouco da gente também. Então, esse é a missão, né, do trabalho. E o que é que Deus te ensinou nesse ambiente profissional em que você vive hoje? Deus
me ensinou principalmente a viver o trabalho santificado, que também é um dos princípios, né, da espiritualidade da comunidade da qual hoje eu sou vocacionada, que é da Canção Nova, onde a gente, por meio do trabalho, a gente consegue viver, nos santificar, como também a gente pode santificar ou levar a palavra de Deus, evangelizar as outras pessoas, que a gente está o tempo todo conectada, está o tempo todo interligado. No meu caso, principalmente, que eu tenho essa conexão, porque também quer queira, quer não, comercial, ele é diretamente comigo. Então, eu estou o tempo todo falando com essas pessoas, me comunicando com elas. Então, eu acho que o que Deus me mostrou através do trabalho foi justamente isso. É isso de viver o trabalho santificado, de Ele estar à frente de tudo, à frente das decisões, à frente das decisões, como eu estava falando, do que eu, principalmente do meu trabalho do dia a dia, das pessoas que estão também sempre em contato, porque eu tenho contato com muita gente, são os parceiros, são os clientes, são os colaboradores, e aí a gente vai estreitando essas relações e Deus vai utilizando a gente também, às vezes não, quase sempre como instrumento para estar ao lado daquelas pessoas. É isso que eu ia falar agora. Eu vivi durante muitos anos, né, no mundo empresarial, e é um ambiente pesado, carregado, né? A gente lida com os mais diversos perfis de pessoas, né? Das mais humildes até as mais arrogantes, digamos assim. E acaba sendo difícil a gente se posicionar e colocar que somos de Deus perante essas pessoas, né? Tem muita gente que, inclusive, enxerga isso de uma maneira, né, não tão interessante, tão legal. E como que você consegue se posicionar, né? Já que você tem esse perfil, é empresária, advogada. Eu sei que no ramo da advocacia também acaba sendo um pouco difícil, né? A gente dizer, vestir a camisa, né? Falar, sou de Deus, né? Você está falando comigo, eu sou de Deus, né? Você já teve alguma experiência também que foi difícil? Quando eu trabalhava na advocacia, principalmente no interior, eu já tive muitas vezes de, por exemplo, algum determinadas causas eu não queria atuar. Isso. Entendeu? Tanto é que hoje, por isso que eu deixei um pouco, porque nada do que eu fazia antes já fazia mais sentido. Então eu preferi sair do que continuar. Não que a gente tenha um belo trabalho, um belo papel, que a gente também pode discernir, da gente sempre pedir a intercessão de Deus, do Espírito Santo, para a gente atuar naquela causa, para que seja feita a vontade dele. Então, é muito interessante, mas, e principalmente no empreendedorismo, eu, graças a Deus, pelo fato de eu me considerar muito autêntica, eu não tenho receio nenhum de me posicionar. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Eu já tive de chegar num restaurante, de estar fazendo uma reunião com um cliente, e ele, vamos almoçar, e oferecer o almoço. E eu, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Senhor, por essa comida. Então, eu não tenho receio nenhum em me posicionar nesse sentido, porque a gente não pode negar o que a gente vive, né? E às vezes a pessoa, muita coisa do que eu aprendi hoje foi vendo as outras pessoas. Então, algumas pessoas, elas podem estar vendo o meu posicionamento e ela não ter receio de também seguir. Se comportar da mesma maneira, tomar como exemplo, né? Se comportar da mesma maneira, né? Então, não tenho receio nenhum em ser quem eu sou, mesmo nesses ambientes. Mas isso que você fez é exemplos, né? Às vezes a gente fica com vergonha de dar os exemplos da gente, com medo da reação das pessoas. Mas você incentiva pessoas a fazerem. Coisa que acontece muito comigo hoje, né? Até minha própria família, né? Às vezes vem me visitar e eu sempre puxo oração, não deixo de orar também. E o fato de eu fazer isso levou eles a fazerem também, sabe? E às vezes até ele mesmo me cobra, às vezes a fome é maior do que a barriga, né? Aí a gente acaba chegando, nossa, esquecemos de rezar. Aí a gente larga a colher assim, né, e vai rezar. E reza. Isso acaba sendo um exemplo, E olha, quando é as crianças que nos cobram, né? Fora quando mamãe, vamos rezar. 2 anos meu filho tem.
Ladijane, você falou muito dessa realidade do trabalho santificado como um dos princípios da Canção Nova. Você citou a comunidade. Eu queria que você falasse um pouco como foi o seu primeiro encontro com a comunidade Canção Nova e como você sentiu o chamado para seguir essa vocação. Foi assim. A minha mãe assistia algumas missas na televisão e ela sempre dizia para eu assistir também. Mas aí eu sempre passava, mãe, depois eu assisto. Mas aí por causa dela, aí eu fui assistindo também, fui tendo contato com a Canção Nova. Cheguei também a viajar para Cachoeira Paulista para ir para algum acampamento. Depois onde tinha algum evento da Canção Nova no Nordeste, a gente ia. E aí eu sempre ia, praticamente todo ano eu estava na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E ano novo, às vezes eu ia passar lá. E uma vez eu fui num período de carnaval. Aí lá Deus falou muito comigo, que ele queria algo além do que só participar. E aí eu entendi que poderia ser um chamado. Aí quando eu cheguei e voltei para Natal, aí eu comecei a frequentar o grupo de oração lá da Frente de Missão de Natal. E aí depois, 8 meses depois, aí eu mandei minha carta querendo fazer o caminho vocacional. Não sabia nem como era, assim, não entendia muita coisa. Uma vez eu fui convidada para ir para um 2 de fevereiro, eu cheguei lá, o povo cantando a música do compromisso, eu fazia, meu Deus, que música linda! Mas aí eu não sabia nem como era, eu não conhecia tanto. Mas aí o caminho a gente aprende, o caminho se faz caminhando. E aí foi justamente nesse caminho se faz caminhando que aí eu fui descobrindo e hoje eu já estou no 3º ano. Como a Malu falou, eu estou indo para o 3º encontro, o último, na verdade. E se for da vontade de Deus, eu serei consagrada, né? Mas tudo são cenas dos próximos capítulos. E aí da nossa turma, viu? Eu e meu marido, vocacionados, somos da mesma turma. Isso, a gente se conheceu no vocacional. 2023, isso? 2023. Isso, 2023. Exatamente. E aí lá nesse retiro, Deus falava bem forte que ele tinha um chamado. E aí quando eu cheguei eu mandei. Mas antes disso, Nossa Senhora como é que se diz? Providente, que ela, antes de eu entrar no caminho, eu fiz a minha consagração, tá aqui a minha pulseirinha, a Nossa Senhora. E depois que eu fiz a consagração a ela, aí realmente, de fato, eu fui mudando, eu fui deixando, né, de ser do mundo e ser mais dela, de ser mais de Deus. E aí foi um caminho de 3 anos, assim, que Deus também ordenou a minha vida, né? É como se fosse um ordenamento. É muito bom o caminho vocacional. Aí agora vem a missão. Agora é a missão. Não, verdade. Essa nossa mãezinha, ela mostra o caminho, né? Quando a gente se direciona a ela assim, ela mostra o caminho e basta a gente seguir, né? Porque ela foi exemplo, né? Isso. Ela foi exemplo, ela foi mulher, ela foi paciente, ela foi mãe. Exemplo, em todos os sentidos. E como que funciona essa questão, né? Porque você hoje é empresária, Sim, né? Da Prêmio Gourmet, você é advogada. A gente estava conversando, né, um pouco antes nos bastidores que você deseja voltar, né, a advogar, né, mas num outro segmento. Isso, né? numa área bem específica. Numa área mais específica, mas como que funciona em relação à comunidade, né? Porque o que eu entendo da comunidade é que quando você... comunidade de vida, né? Hoje Aliança, né? De quando aliança. No meu caso, quando de aliança. você pertence à comunidade, né? Então, querendo ou não, né? As suas ações, suas obras, todas passam a fazer parte da comunidade. Uhum. Enfim, resume pra gente, porque é uma curiosidade minha, mas eu tenho certeza que é a curiosidade de muitas pessoas. Porque lá nós moramos muito perto da Canção Nova, né? Sim. Nós somos São José dos Campos, no interior de São Paulo, e é bem próximo, então nós conhecemos algumas pessoas que fazem parte. Mas sempre surge essa dúvida, né? Como que é a prática, né? Disso tudo. Boa pergunta. Na prática... Desde criança a gente sempre ouve falar, né? Canção nova, mas na prática a gente, né, não sabe. Existe um princípio que é a prevalência de Deus. Então, hoje eu coloco a comunidade como prevalência de Deus. Então, o que é que eu vou fazer? A comunidade, as atividades de nós, né, que somos vocacionados. Primeira coisa da semana, eu organizo a minha vida em função do dom. Então, o que eu faço? Já coloco minha agenda, a missa que eu vou naquele dia, na segunda,
a atividade, tudo eu faço primeiro da Canção Nova e depois eu vou incluindo a minha atividade profissional, minha vida pessoal. E aí é aquela coisa, parece que quando a gente coloca Deus no centro, tudo dá certo. Então, se eu cuido, por exemplo, eu coloco a missão em primeiro lugar, todas as outras coisas Elas vão se encaixando. vão se encaixando. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu nem me preocupo com o restante. Então, é justamente isso, organizar a vida em função do Dom Canção Nova. Então, a minha agenda, ela é realizada nesse formato. Primeiro, eu faço as coisas da comunidade, depois é que eu faço a minha... Até porque também o meu trabalho, ele é flexível, porque como eu sou autônoma, então eu consigo organizar tudo de acordo com a agenda que eu faço primeiro das coisas da comunidade, para depois... Porque senão eu acabo entrando no ativismo. Sim, com certeza. Entendeu? E aí depois que a gente entra no ativismo, aí a gente nunca vai conseguir. E eu gosto tanto, por exemplo, às vezes eu trabalho muito viajando, porque como minhas franquias é no Ceará, em João Pessoa e no Rio Grande do Norte, então eu vou para João Pessoa. Então eu vou me hospedar num local, já vejo onde é que tem igreja, já vejo onde é que para eu ir para missa. E a coisa que eu acho mais interessante é estar no meio de várias reuniões e 1 hora eu estou lá no silêncio da igreja e depois na missa. E eu fico pensando, meu Deus, em qual oportunidade antigamente eu iria fazer isso? Não iria fazer, porque a pessoa ia entrar naquele trabalho e aí a coisa mais interessante do mundo eu acho muito interessante, eu até uma vez compartilhando com os meus acompanhadores, e eu dizia, gente, eu acho muito massa tá no meio da rua e procurar uma igreja. Aí chego na igreja, por exemplo, não tem a missa nesse dia, eu saio correndo atrás de outra. E assim dá tudo certo. Eu fui agora, ano passado, no Ceará, fui até com uma colaboradora e a gente passou uns 20 dias lá. Todos os dias a gente ia para uma missa, a gente ia para o que a gente vive no dia a dia. E aí é muito interessante, porque a missa diária faz a gente viver muitas coisas que a gente não conseguiria. Assim, todo dia na missa diária, eu às vezes estou lá, vejo, é dia de um santo, que aí a gente só sabe porque está naquele dia, na missa, ou acontece alguma coisa. Ou seja, eu sempre digo que a missa diária ela é uma riqueza. Sem falar da Eucaristia, né, que a gente tem a oportunidade de comungar. E como diz São Carlos Acutis, a Eucaristia é a autoestrada para o céu. Muito bem, Lariane. E falando ainda da Canção Nova, o que é que mais lhe encanta, o que brilha os seus olhos, quando se trata da espiritualidade da Canção Nova? O que me encanta na Canção Nova é o fato da Canção Nova formar homens e mulheres novos para o mundo novo. É ver esse povo renovado. E aí isso me encanta muito. E viver essa formação também. A oração ao ritmo da vida também me encanta. E viver de forma coerente com o Evangelho, né? O Evangelho encarnado na vida. A vida que se vive. A vida vivida. Isso aí é uma das coisas que mais me encanta. E o olho brilha. E o olho brilha, é isso que eu tô vendo. Fala com brilho, brilho, né? brilho no olhar, um sorriso. Uma paixão, né? Ela veste o hábito. O Monsenhor Jonas dizia, o nosso hábito é o sorriso. E você vê, olha pra Ladiane, o sorriso tá ali estampado. Vocês sabiam disso, do hábito da Canção Nova, que é o sorriso? Não, porque você vê nas congregações, nos conventos, as freiras, elas vestem o hábito, aquela roupa, digamos assim. Ou até outras comunidades que tem não tem isso, tal, não tem um símbolo que vai mostrar eu sou Canção Nova, uma cruz ou nada disso. Não, o nosso hábito é o sorriso. As pessoas vão lhe reconhecer pelo sorriso, que aquela pessoa é Canção Nova. Sim. Legal. Muito bem, Ladiane. E aí, prestes a ir para o Pertença, que se aproxima. Dá um nervoso. Meu Deus. Como é esse tempo agora? Isso, mas primeiro, explica o que é o Pertença. O que é o Exato. Pertença. O Pertença é um retiro, como se fosse um retiro geral, porque assim, no caminho, a gente vive na frente de missão os encontros vocacionais. E aí o retiro, existe primeiro o pré-pertença, e aí logo depois, 1 ou 2 meses depois, tem o pré-pertença, que é como se fosse o pertença, que é o último retiro, que aí ele é na comunidade, lá na sede em Cachoeira Paulista. E aí lá você já vai tocando em algumas coisas dos documentos da Canção Nova. É um retiro, assim, como se fosse um retiro geral. E aí, a partir desse retiro,
Que aí, né, se for da vontade de Deus, e a próprio discernimento, né, de corresponder àquele chamado. E se você for canção nova, então, depois desse retiro, você já fica sabendo a resposta, porque aí, se for o caso, logo no início do ano, a pessoa pode se consagrar, e seria se consagrada à comunidade. E aí faz um retiro. No seu caso, o grau de pertença é segundo elo. Porque Isso. tem até mesmo aquela diferença, né, Ládia? É até importante falar, que eu acho que tem a ver também com a dúvida da Jennifer, de que a ideia de que vai deixar tudo para ir para a comunidade. No Porque, caso lá de Jane, não. porque quem eu conheço deixou tudo e foi Deixa viver tudo, dentro da mas de outra comunidade. maneira. Teve que mudar o endereço, A gente morar em deixa Cachoeira tudo Paulista. Deixa também, mas de uma mas de outra outra forma. maneira, E aí eu queria que você explicasse a diferença entre os graus de pertença, segundo elo e núcleo. O núcleo são aquelas pessoas que fazem o caminho e eles ficam à disposição, eles realmente deixam tudo. Casa, pais, irmãos, família, namoro, faculdade, e vão morar lá em Cachoeira Paulista. Já o pessoal que é no meu caso, o meu grau de nesse caso, que é a aliança, a gente fica ligado a uma frente de missão. No meu caso, como eu moro em Natal, então eu vivo minha vida, né? Família, trabalho, e aí eu ficarei ligada, né, se for o caso, à frente de missão da minha cidade, que no caso é Natal, a frente de missão de Natal, a Canção Nova de Natal. Então a diferença é essa. Então você continua morando em Natal, Isso. continua tendo as suas atividades, sua Isso. empresa, mas a Tem a prioridade consagração. no seu dia a Isso. dia Vive é uma a Canção consagração. Nova. Isso. E o restante Deus dá mais horas de trabalho, de vida, para que você Isso. consiga fazer tudo no... Os meus sogros, Ah. eles são consagrados da Canção Nova em Natal, também do segundo elo. E eles vivem essa realidade de trabalharem, terem sua vida, digamos assim, normalmente, mas são consagrados. Eles são realmente entregues à comunidade de uma maneira muito bela. Lá de Jane, inclusive, conhece. Amo os dois. Amo todos, né? Mas amo todos. Verdade. E lá de Jane, como é que você concilia, então, essa vida profissional, pessoal, caminho vocacional, esse chamado à santidade? Como é o equilibrar os pratos na sua vida? Graças a Deus, tô brincando. Mas é também. É verdade. É justamente, quando a gente vai entregar a nossa vida a Deus, Ele vai ordenando e tudo vai se equilibrando. Tudo vai se encaixando. É viver o trabalho, a vocação, a família. E é como eu já falei, é esse ordenamento que encaixa e é por graça de Deus mesmo. E assim, e a partir do momento que a gente dá um passo, então tudo ele vai se ordenando e ele vai dando a graça da gente viver tudo isso com coerência, né? Com coerência de vida. Essa palavra eu acho linda, coerência. Acho que tudo depende do sim, né? Do Você sim. deu um sim, Isso. as coisas vão fluindo, vão vão se fluindo. encaixando. Eis-me Falando aqui. no sim, a mulher do sim, Nossa Senhora, que é a embaixadora do nosso projeto, do NS, Entre Sonhos e Negócios, ela que, acredito, também suspirou assim no meu coração quando eu soube que lá de Jane viria Você para a já França, disse, para não, Paris. vamos chamá-la. Por eu saber dessa devoção, dessa consagração, desse pertencimento, ser escrava por amor de Nossa Senhora, assim que eu soube, eu disse, eu vou chamá-la de Jane, porque eu acredito muito que você reflete esse dom de ser mulher segundo a vontade de Deus. Então, eu queria que você falasse também sobre isso, viver essa feminilidade, esse ser mulher segundo o coração de Deus, assim como Nossa Senhora. Como eu estava falando, é tempo de imitar Maria, né? Então, assim, o que eu mais peço hoje é ser parecida com ela. Então, a gente está num mundo que as pessoas estão perdendo muita identidade. E a gente, principalmente os traços femininos, e aí eu sempre busco essas virtudes de Maria, né? Para cada vez eu ter os dons, as virtudes dela. Principalmente a questão da mansidão, eu acho muito lindo a questão da mansidão, paciência. E outras coisas que Maria me mudou muito da minha realidade e graças a imitar Maria que vem me ajudando, nossa, quem me viu antes e vê depois. Só Maria na calça. Só Maria na calça. A minha advogada. A sua advogada, literalmente. Maria é minha advogada, viu? E assim, graças a ela, eu fui mudando muitas coisas. Eu não queria muito saber, tipo, de cozinhar,
de fazer mesa posta, e muitas coisas assim. E graças a Maria eu fui, né? Ela foi me dando esse dom, e dom é um dom gratuito, mas eu devo a ela, com certeza. E assim, quem me vê ontem mesmo um amigo meu postou no Instagram, quem era você? E quem é você agora? Quem era você? Ou seja, só quem sabe, quem viu antes, quando vê, faz, meu Deus, o que foi isso? Que mudança é essa? E eu atribuo com certeza a Maria, porque eu tenho certeza que foi ela que me deu, que está me dando todos esses dons, né? E esse, principalmente de servir a mulher, aqueles traços da mulher de servir, de cuidar, de ser sensível ao que o outro está passando. Então, assim, Maria é minha mãe, minha professora, minha advogada. Isso vai transbordando, né? Ela vem de dentro para fora e reflete. E as pessoas veem a diferença não só no seu interior, mas porque está transbordando. As pessoas veem a diferença como um todo na sua vida. No seu vestir, Sim, no seu ainda falar, tem isso no vestir. Em todos os aspectos. E aí, até isso, a questão da vestimenta, ela faz com que a gente se torne mais feminina. Então, antigamente, eu usava muita roupa curta. Usava muito cropped, como se diz, amarra meus croppeds, não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. E aí eu vejo hoje como as roupas, que também é na minha liberdade, né, que a gente como é que se diz, vai sendo moldadas, e eu vejo como hoje eu me sinto mais segura, mais confiante, mais feminina com o modo que eu me visto. Me sinto mais leve, esvoaçante. E autêntico, porque você vê o jeito de Ladiane vestir, é um jeito muito autêntico. Nós vimos, por exemplo, uma saia, um vestido que parece com vocês já é a cara de Ladiane. Porque você tem muito disso e carrega também além da autenticidade, essa feminilidade e esse lado que reflete também a mãe, Nossa Senhora, no seu vestir. Eu acho muito, muito bonito isso que você também tem feito. Tem se permitido viver dessa forma, se formar, mesmo se encaixar, mas na liberdade. Na liberdade, é isso. Liberdade. Porque tem que ser de dentro para fora. E aí, mas Maria, ela é tão boa, paciente comigo, que até uma costureira ela me deu. Ela tem costureira? Sério? Ah, não, conta. Porque a minha mãe é costureira. Só que aí, mãe não tem tanto tempo, que ela é da renovação carismática, já costurou muito também. E Deus, lá em Natal, Maria colocou uma costureira próximo da minha casa, que aí quando eu chego lá com os modelos, ela me dá as ideias. E aí, no final, saem as roupas belíssimas. Lindas. E aí, eu disse, foi presente de Maria também. Até nisso, ela me ajudou. Certeza que foi Maria que providenciou essa costureira. Que bênção, viu? Muita bênção. É muita bênção. Esse modo de vestir aí, né, toca. Eu acho que quando a gente começa, né, nesse caminho, nessa caminhada da fé, acho que vai tocando, né? Vai tocando, né, gente? A gente já não sente mais confortável. Não se encaixa mais. Não se encaixa mais. É incrível, não se encaixa. É incrível como a mulher em si, ela fica mais elegante, né? Mais elegante. Isso, muito mais feminina, elegante, né? Quem dá cara ao lar é a mulher, né? Então, isso aí é até interessante, porque a gente fala tanto aqui no podcast de equilibrar os pratos, né? E a gente já conversou até entre a gente, né? Como é o importante ao acordar, se arrumar, colocar uma roupa, né? Arrumadinha, fazer uma maquiagem, por mais simples que seja, isso já dá pra gente uma autoestima, né? Já muda o dia, né? Já, né, a gente se arrumar, fazer as unhas, né? Igual a gente conversou no podcast anterior, né? A importância da gente desse autocuidado, né, feminino, né? E daí a gente vai e traz uma convidada que é exemplo puro disso pra gente, né? E para você ser exemplo, né, às vezes as pessoas falam porque quer aparecer, né? Aí as pessoas que não entendem isso acham que aparecer é mostrar, mas não é. Às vezes você tem uma postura, uma presença muito maior quando você se veste, né? Quando você, né, se veste de uma forma mais modesta, né? Mais simples, discreta. É um discreto que acaba não sendo discreto. Chama atenção pela essência. Sim, chama muita atenção. Assim, hoje eu mudei muito meu estilo de vestir, eu mudei muito.
Então, assim, eu sinto que hoje eu tenho muito mais elogios da forma que eu visto do que antigamente. Eu também. Quando eu era jovem, que eu queria vestir uma roupinha mais assim, né? Um pouco mais sensual. Bom, tem as pessoas investidas, mas não é uma coisa que te deixa... Hoje você entende, tipo assim, nossa, gente, como era feio isso. E eu tento mostrar isso pra minha filha. E assim, eu tenho uma filha de 16 anos e isso reflete nela. Reflete O meu mesmo. modo de vestir reflete nela. Isso é muito incrível. Então, assim, é como, né, Maria, exemplo para nós e nós, exemplo para os filhos. É verdade. Né? São exemplos que vai arrastando, né? São exemplos que arrastam. É verdade. Alexandre, vamos falar de sonhos. Vamos. E quais são os sonhos que ainda batem nesse coração? De constituir a minha família. Eita! Mas Deus, manda o José, Manda Senhor. José, porque eu estou no meu tempo de espera e foi a melhor coisa da minha vida, esperar. Esperar e se preparar. Então, isso foi algo que Deus colocou no meu coração e foi um tempo, assim, de autoconhecimento, um tempo, de fato, de preparação e é um tempo, assim, muito fecundo. E aí, que seja feita a vontade de Deus também. E o que você deseja viver, Ladjane, daqui pra frente? Como mulher, como vocacionada, como profissional? O que eu desejo viver é justamente realizar os sonhos que ainda tem no meu coração, mas, sobretudo, buscar a vontade de Deus, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Muito bem. E agora eu queria que você falasse, não estava no script, mas sobre essa experiência que você tem vivido nos últimos dias. Porque você veio lá de Natal, passou por Roma, veio aqui para a França, vai para Portugal, com a mala de 10 quilos. E aí eu queria que você falasse dessa experiência e o que está por trás dessa experiência da mala dos 10 quilos. Não é? E o que você tira dessa experiência, né? Isso. Né, Malu? Exato. Então, quando eu vim, eu fiz um stories. Não, na verdade, a primeira coisa foi no aeroporto lá do Natal. Que aí eu fui fazer o check-in, aí eu mostrei. Aí o rapaz fez, eu posso pesar sua mala? Eu disse, pode sim. Aí ele fez, tem mais algum? Aí eu disse, não, eu tô indo viajar só com essa. Ele, isso é uma façanha. Aí ele disse isso. Ele não acreditou Ele que não você estava acreditou. fazendo uma Aí eu viagem de disse, vários são mais de dias. 20 dias, viu? Ele fez, isso é uma façanha, eu nunca tinha visto isso. E aí, logo após, eu coloquei lá no meu Instagram, nos meus stories, dizendo essa frase aí, que tem aí no meu celular. Deixa eu ler. Eu coloquei no Instagram assim. Uma viagem de 20 e poucos dias em apenas uma mala de mão e uma mochila. Quando passei no guichê, o rapaz disse, só essa mala? E eu respondi que sim. E ele falou, isso é uma façanha. Aí eu comecei a rir, ele também. Aí eu falei sobre excessos. O excesso pesa. No decorrer da nossa vida, vamos acumulando coisas, sentimentos, funções, dentre outros, que podem nos aprisionar. Mas é preciso viver um esvaziamento constante. O esvaziamento nos leva de volta ao essencial, nos deixa livre. E vale para tudo. Deus é especialista em conduzir essa jornada que nos molda interiormente, mas que reflete no exterior. E aí, a gente vive na Canção Nova o Retiro da Boa Morte, que a gente se desprender de coisas que nos pesa, que prende da gente fazer alguma coisa, de coisas que a gente não usa mais. E aí eu venho fazendo esse Retiro da Boa Morte. Todo mês eu vejo o que é que eu estou precisando, o que eu não estou precisando, e vou tirando e vou organizando meus documentos, vou organizando tudo. Nesse decorrer, o Retiro da Boa Morte me fez eu encerrar ciclos. Da Boa Morte, por quê? E se eu morrer hoje? Exatamente. Vai estar Fica. tudo Como organizado. que vai encontrar o meu nesse sentido. guarda-roupa? Como que vai encontrar os Exatamente. meus armários? Como é que vai estar? Eu vou estar preparada e se eu morrer hoje? E como é que tá a nossa bolsa, como é que tá tudo. Então, aí a gente vive isso e assim, é muito bom, vai deixando a gente leve, vai deixando a gente, justamente os excessos, a gente vai tirando os excessos. Como eu falei, a gente vai encerrando ciclos. Por exemplo, eu era muito apegada ao meu primeiro escritório, que eu falei, que eu comecei do zero. E aí, graças a esse Retiro da Boa Morte, eu tive coragem de encerrar esse ciclo lá em Acari, que também não fazia mais sentido. E era algo que me pesava, que era mais uma coisa para gerir.
já seria algo que impedia de eu iniciar outro projeto. Então, é muito bom viver isso. E a viagem está sendo maravilhosa, graças a eu ter pouco peso. Eu estou conseguindo me deslocar com facilidade, de conhecer novos locais. Quando um dos sonhos que eu realizei agora foi conhecer o Papa Leão bem de perto. Quando eu vi lá no dia que ele apareceu naquela janelinha, aí eu pensei, meu Deus, eu quero conhecer o Papa esse ano. E eu queria conhecer também, porque esse ano é um ano muito importante, né? Que é o ano jubilar. E aí a providência me trouxe para Roma, no dia de Todos os Santos. Olha que bênção. No dia de Todos os Santos eu conheci o Papa bem de pertinho. Apenas 4 fileiras me distanciava dele, lá Na Praça São Pedro. na Praça de São Pedro, na missa de Todos os Santos. E aí, assim, minha irmã botou, ei, eu acho que eu e você vamos ser santa. Seguindo No o exemplo Instagram. dos filhos de Santa Zélia. Exatamente. Minha irmã dizendo, eu disse, mulher, acho que a gente vai ser mesmo. Justamente porque a santidade, essa frase que eu coloquei ali, ela tá sendo muito forte, assim, na minha vida. E eu achei ela com muito sentido. Que a santidade, a pressa, o que Deus tem pra nossa vida, pra mim. Porque justamente, eu acho que hoje em dia a minha preocupação é buscar ser santa, é estar na graça. Porque se eu estou na graça, pode vir provação, pode vir cruz, pode vir tudo, que a gente sabe que é inerente, né, ao cristão, a cruz, a provação. Mas a minha única preocupação hoje é estar na graça. É buscar a santidade. Porque se eu busco a santidade, eu vou estar segura em Deus. Não é? Em Se a tudo. gente está na graça, a gente está preparada, É, né? exatamente. A gente está preparada para qualquer situação, para qualquer, né? É. Nossa, profunda, viu? Tô vendo. Tá mexendo aqui com muita coisa, hein? Nossa, É meu muito Deus. profundo, é muito conhecimento, né? Uhum. Tem pergunta aí, Jennifer? Porque nós deixamos uma caixinha de perguntas. Ai, foi? Foi. E aí eu quero saber de Jennifer. Tem pergunta aí? Tem. Que mensagem você deixaria para quem sente um chamado? Para quem sente principalmente um chamado de ingressar em uma comunidade e principalmente para quem hoje você é aliança, mas tem muitas pessoas que sentem o chamado da comunidade de vida, né? Que mensagem que você deixaria? Tem uma frase que diz assim, só é feliz quem realiza a sua vocação. E aí eu acredito assim, que a gente não pode negligenciar um chamado de Deus e corresponder a esse chamado. Então, assim, o que é que eu digo? É não ter medo, porque Deus ele vai lhe colocar no local que é para ser. E se for chamado, se for da vontade de Deus, tem uma música também que fala que é assim, depois da caminhada você é feliz. E é não ter medo de corresponder a esse chamado. E mesmo com medo. Porque se for da vontade de Deus, né, depois da caminhada... depois, né, eu acho que na caminhada você já é feliz. E é bem o que nós estamos vivendo, né, na construção, né, desse podcast, né? Nós sentimos um chamado, né, de uma maneira rápida e urgente, nós demos nosso sim. E tudo foi fluindo, E né? tudo foi fluindo e a cada dia mais Deus está colocando o chão, está colocando os passos, está colocando as pessoas, né? E eu acho que a maior experiência, né, que a gente pode tirar desse podcast é conhecer, né? Pessoas, conhecer exemplos, né, de pessoas, mas principalmente de mulher, igual você que está aqui nos inspirando. E levar tudo isso para quem está nos assistindo, né? É. E imagina se Maria não tivesse correspondido ao sim, se ela não tivesse dito sim, o que seria do mundo se não fosse o sim de Maria? Né? E a mesma coisa. Não existiria, né? O Exatamente. nosso maior exemplo, né? Que aqui nós temos a Sagrada Família hoje, né? E querendo ou não, o sim dela gerou Jesus, né? Que é a Exatamente. Por a isso, nossa razão da nossa fé, né? De tudo que a gente exatamente. acredita, né? Então, é a mesma coisa. Para a gente também é esse sim. Se a gente também não corresponder a esse sim, do que Deus coloca no nosso coração, né? Como disse Santa Terezinha, Deus não coloca no nosso coração sonhos irrealizáveis. Não, e essa é uma frase E falar em que Santa juntou Terezinha, muito na minha vida enquanto eu estava na espera Foi, do meu né? José, que tá ali, ó. Eita. E aí, falando ainda da viagem, Deus, assim, tem surpreendendo com a providência. Sábado a gente nem sabia e a gente chegou a providência em Santa Terezinha e Luan nos levou a Lisieux.
Ah, vocês não sabiam da Não, viagem, não estava na A programação. programação Nós íamos era só para o pro Monte São monte. Michel. Isso, só. que eu vi E que Luan você quis comentou. fazer uma surpresa. E lá ele resolveu parar em Lisieux. E quando eu vi ali... Nossa, eu sou Onde doida que eu de Lisieux, eu não acredito. E não é fácil enganar a gente, porque a gente viu as placas de Lisieux. Ah, tá. A gente fez, oxe, Lisieux. Aí Luan Vai fez... passar perto. Não, é porque tem as Passa placas. perto, E a é. gente acreditou que não era. E quando pensou que não, a gente já estava lá. Dentro da catedral. E foi lindo, porque Santa assim... Terezinha. Não tinha quase ninguém, a gente chegou cedo. Foi lindo demais. Mas Maria, essa sua que viagem está sendo muito inesquecível. marcada por isso, porque aparentemente, eu não sei, mas aparentemente você não tinha um roteiro pronto Tinha, para não. essa viagem. Inclusive, tá montando de Portugal agora. É, tô montando. Mas é o se deixar conduzir É. pela providência, se abrir mesmo Isso. à graça e viver o que Deus tem para você. Exatamente, porque está sendo um roteiro que não estava no script, mas que a providência está me levando a cada um desses locais santos. Assim, eu nunca, em uma viagem, eu pude ir pisar em locais santos, como eu estou indo nessa viagem, pouco tempo, né? Que já vem de... Pro pertença, já lá vem vai de ela. Roma. Que E lindo. a Europa, né, a França nos permite viver muito isso, né? Isso. Porque aqui tem lugares assim, muitos lugares que, né, a primeira vez que eu fui em Lisieux também, eu fiquei assim, gente, eu tô pisando onde uma santa morou, onde mora Diga da aí. igreja. Nós somos juntas, né? A Fomos primeira juntas. vez. Gente, Eu tava a primeira grávida vez já do Miguel. Foi lindo. maravilhoso, foi lindo, sabe? Lá nós temos as irmãzinhas também, né? Que são Brasileiras, brasileiras. é. E ela contava, isso aí foi em Alençon, foi em é. Alençon, né, na casa natal de Santa Terezinha. E ela contava, né, com aquela, sabe esse sorriso que Sim. você, essa alegria que você tá transmitindo, falando, né, da sua religião, da sua fé? Era assim que ela falava. Ai, que lindo. Ela contava a história, parecia que ela estava dentro da história. Era muito lindo de ver, sabe? Era muito lindo. Foi muito lindo, né, Jennifer? Nossa, foi demais. Foi maravilhoso. A experiência de estar dentro na capelinha que é do lado do quarto dela. Gente, Ai, Experiência eu, de eu, ver, né? A cama, eu aconselho, o vão. berço. Quem E- puder, vai. É. E ontem coroou a minha passagem aqui em Paris na Capela da Medalha Milagrosa, Medalha que é milagrosa. tão importante pra gente, assim, ela, Nossa Senhora Desde com... do carisma. Exatamente. Então, já é a segunda vez que eu vou lá na capela, mas, assim, sempre é como se fosse a primeira vez. E ontem a gente teve a graça, quando chegar lá, ia iniciar uma missa. E na hora da misericórdia, não foi, Foi Malu? na hora da misericórdia. Foi. Estávamos lá na missa, que era na língua da Indonésia. Era, a gente não entendia nada, entendia mas a nada, gente mas entende a tudo. linguagem é universal. É a linguagem da universal, a missa. gente entende tudo. E foi uma grande graça para nós no dia de Foi. ontem. Está sendo uma grande graça receber você lá Ai, na obrigada. nossa casa. Ela que traz essa luz, essa alegria. E eu disse, você veio na hora certa, minha irmã. Porque eu precisava dessa alegria nesses dias. Eu precisava ouvir o nosso sotaque. Eu precisava lembrar das raízes. Precisava de tudo isso. É tão bom. Voltarei ver essa mais luz. vezes. Venha, E viu? passar mais Tem tempo. que vir, tem que vir. E aí nós já estamos encerrando, mas eu queria que você, Ladiane, trouxesse uma palavra que definisse esse momento da sua vida. Coragem. Uma passagem bíblica. As passagens bíblicas, eu vou até falar a que define a minha vocação, que é a vocação de Levi, que tinha um publicano sentado na coletoria de impostos e Jesus passou e disse, segue-me. E aí é justamente, segue-me, essa palavra define a minha vocação, a minha vida, justamente, seguir Jesus, deixar tudo para segui-lo. Porque aí deixar tudo exige muita renúncia. Mas a gente só consegue passar para o lado de lá e conhecer o projeto de Deus se a gente renunciar. Porque tem gente que quer, mas também não quer renunciar. E aí Deus, ele exige também da gente que a gente renuncie às coisas velhas, às coisas que não faz mais sentido, para a gente descobrir o que ele quer para a nossa vida. E por isso que ele sempre diz, tenha coragem para descobrir e realizar. Muito bem. E se você pudesse resumir tudo em uma frase, o que Deus tem me ensinado? Deus tem me ensinado a conhecer o projeto dele para a minha vida. Então, é o que me rege hoje, é buscar o projeto de Deus para a minha vida. Que aí eu tenho certeza que eu não estou seguindo o meu projeto, mas sim o que ele quer para mim. E aí eu também
ultimamente eu venho tomando posse de ser filha amada dele, de ser herdeira dele. E aí o pai, né, sempre quer dar o melhor para os seus filhos. Então, por isso que eu, cada dia, estou lutando para entender e acolher o que ele quer para minha vida. Então, essa frase que define justamente Deus e o projeto pessoal que ele quer para minha vida. Muito bem, Lindo. dona Ladijane, deu o Lindo nome demais. desse podcast. Pô, eu não disse que o podcast ia ser Prime, eu falei que ia ser Uma Prime, forma minha gente. elegante de utilizar descontos. Adorei. Do Não, mas é projeto. perfeito. É. Aproveitando a oportunidade, por favor, divulgue, fique à vontade. Suas Divulgar redes suas sociais, sociais. o Prime também. Minhas redes sociais, vou botar a minha pessoal, Ladiane.costa. E aí o Prime é Prime Gourmet RN, para quem vai para o Rio Grande do Norte. Prime Gourmet Paraíba, para quem vai para Paraíba. E Prime Gourmet Ceará, para quem estiver indo para o Ceará. E quem estiver em outras regiões do Brasil, Também, São Paulo, por exemplo. Também tem o Prime em todas essas regiões. Então tá ótimo. Gramado, Alagoas. A gente Todas as regiões do país tem. Balneário Camboriú, Florianópolis, Rio de Janeiro. Muito bem, obrigada, Ladijane. Ai, eu que Gratidão agradeço. mesmo, assim, É meu por esse primeiro momento. podcast. O primeiro podcast aí. A gente nunca prazer. esquece. Como era que você estava dizendo? Mensageira das Nações? É, Era o quê? profeta das nações. Profeta das Nações. O primeiro podcast É na foi em França, Paris. Na é. França. Deixe ela, viu? Foi no Deixa local da ela. Capela Deixa Milagrosa. ela, gente. Lindo demais. A gente agradece muito, muito o seu sim, né, de estar hoje aqui conosco, de ter disponibilizado o seu último dia de viagem em Paris para poder estar aqui conosco. Isso é uma honra para nós, né, de poder te receber. E obrigada de verdade. Muito obrigado, que Deus e Nossa Senhora possa te acompanhar, né? Já acompanha, né? Mas possa continuar te acompanhando nesse projeto, nessa missão que é tão linda, né? Que você leva, né? Uma vez eu escutei que o meu sorriso é o sol do dia da pessoa. E eu te falo hoje, o seu sorriso é o sol, é o nosso sol. É o sol que brilha para nós hoje. Então, muito eu vou obrigada. Eu choro com facilidade. Muito obrigado pelo seu sim. Você me mostrou pra gente uma determinação, uma elegância, uma fé que muitas das vezes as pessoas têm vergonha de expor. E você foi lindamente, você exerceu esse papel lindamente de transparecer para todas nós, né? E aproveitando para agradecer os Nossa equipe nossa equipe técnica. técnica, né? Agradeço, né? Sem eles, nada disso seria Nada possível. acontece. Obrigada. Muito obrigada a Obrigada a vocês. você que assiste o nosso podcast também. Já peço para que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente bastante aí esse vídeo. Compartilhe com outras pessoas também, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E que Deus abençoe a cada um. Obrigada, meninas. Obrigada por mais um Que Deus episódio. abençoe. Até o próximo episódio. Obrigada, galera. Um Muito beijo. obrigada. Fiquem com Deus Tchau, e até tchau. o próximo episódio. Tchau, tchau.